Você perdeu o emprego? Ficou desempregado? Não sabe o que aconteceu? Principalmente quando esse emprego representava a sua estabilidade, até a sua identidade, um lugar onde você já tinha investido até anos da sua vida. Às vezes, Deus tira você de alguns lugares, porque aquele lugar não é que ele é ruim, não quer dizer que ele é um péssimo lugar, mas porque aquele lugar tinha um teto, tinha um limite para onde você poderia crescer. E enquanto você permaneceria ali dentro, você estava estagnado. E por mais que você se esforçasse, por mais competente que você jamais alcançaria a multiplicação que Deus já separou para a sua vida. Hoje eu quero desenvolver aqui com você essa ideia, com muito cuidado, obviamente, mostrando na palavra, porque essa ideia é profunda e muita gente confunde esse teto de crescimento com um fracasso pessoal, mas não é a mesma coisa. Vamos entender juntos, através da palavra, como Deus lida com ambientes que limitam o seu potencial. E por que muitas vezes o Senhor prefere nos tirar dali à força do que deixar confortável num lugar pequeno demais para o seu potencial. Vamos começar com a história de Eliseu. Em 1 Reis 19 e 21. Quando Elias o encontrou ali pela primeira vez, Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Ou seja, ele já era um homem próspero dentro daquele contexto. Ele tinha bois, ele tinha terras, ele tinha uma operação agrícola de porte considerável para a época. Pelos padrões daquele vale, Eliseu já era um homem de posses. Mas repare no que aconteceu quando Elias lançou o manto sobre ele. Eliseu não hesitou. Eliseu sabia o que significava. Ele matou os próprios bois, usou o arado de lenha para assar a carne, distribuiu para o povo e então seguiu a Eliseu. A Elias, quer dizer. Ou seja, ele destruiu a sua própria fonte de renda. Sabe por quê? Porque ele entendeu algo que muita gente demora para entender, demora até anos se rebelando contra o próprio Deus. Aquela lavoura, por mais próspera que fosse dentro do contexto dela, tinha um teto. E era uma prosperidade limitada ao tamanho da prosperidade e ao número de bois e à extensão daquelas terras herdadas. Mas o chamado de Deus sobre a vida do profeta Eliseu era para uma multiplicação de outro nível de completamente diferente daquele. Ele se tornaria o profeta que multiplicaria o óleo, que multiplicaria o pão, que multiplicaria a colheita e ressuscitaria mortos e influenciaria reis. Nada disso caberia dentro do tamanho da lavoura onde ele estava. Este é o primeiro princípio que eu quero que você entenda. Nem todo lugar onde você está estável é um lugar para multiplicação. Alguns lugares são de sustento, mas não dão caminho para a expansão. E Deus muitas vezes precisa arrancar você de um lugar de sustento para te colocar num lugar de expansão. Porque sozinho você dificilmente teria coragem de sair de algo que só você escolheu, que é estável para você. Pode ter algo melhor, sim. A gente costuma precisar de uma crise para tomar decisões que a razão sozinha não consegue tomar. Vamos olhar para outro contexto. Simão Pedro. Lá em Lucas 5 registra que Pedro era pescador. Havia anos. Ele tinha um barco, ele tinha rede, ele tinha sociedade com Tiago e João. Era, dentro do contexto da Galileia, um empresário de pescas.
ainda que modesto. E numa manhã, depois de uma noite inteira sem pescar nada, Jesus pede para usar o barco deles como púlpito. E depois ele manda eles lançarem as redes de novo. Lucas 5:6 registra, e fazendo isto, recolheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Foi a maior pesca de toda a vida de Pedro. E o que Jesus fez logo depois disso, desse momento de maior sucesso profissional na vida dele? Em Lucas 5:11 diz: E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. No auge do sucesso da pesca, Jesus chamou Pedro para deixar tudo, porque Deus faria isso justamente no momento em que a pesca estava dando mais certo do que nunca. Porque aquele mais certo ainda era pequeno demais, perto do propósito real da vida que Pedro teria depois. Ele se tornaria o apóstolo, lembrado por nós até hoje, que pregaria para multidões no Pentecostes, que veria 3.000 pessoas se convertendo em um único dia em Atos 2 e que se tornaria uma das colunas da igreja primitiva. E nada disso caberia dentro de um barco de pescas, por mais peixes que ele pescasse. Você entende aqui um padrão que está se repetindo? Deus não tira você de um lugar necessariamente porque esse lugar é ruim ou porque você é incompetente nele. Às vezes, ele tira você justamente porque você só é bom. Você é bom demais para ficar limitado àquele lugar pequeno. O talento que você tem naquele emprego pequeno é só uma fração do que Deus separou para você exercer num lugar bem maior. Agora vamos olhar para Gideão, porque essa história traz outro ângulo muito importante. Em Juízes 6:11, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o texto diz que ele estava malhando trigo no lagar para esconder de Midian. Ele estava fazendo um trabalho de sobrevivência, escondido, com medo, numa operação pequena, até camuflada por causa da opressão dos seus inimigos. E o anjo o saúda de um jeito quase irônico: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, escondido, com medo, produzindo o mínimo possível para não ser roubado pelos inimigos, é chamado de homem valente, antes mesmo de demonstrar qualquer valentia visível. Mas é esse detalhe importante. Às vezes, o lugar onde você está te forçando a operar no mínimo, escondido, com medo, e não é um lugar de multiplicação. É um lugar de sobrevivência disfarçado de trabalho. E Deus vê em você uma capacidade que aquele ambiente de medo jamais vai permitir florescer. Gideão, então, saiu daquele lagar escondido para se tornar o líder que liberaria Israel de Midian, com apenas 300 homens, né? Numa das batalhas mais estratégicas do Antigo Testamento. Vamos então olhar para o exemplo agora empresarial. Abraão. Abraão, em Gênesis 12:1, registra a ordem de Deus. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A casa de teu pai. Será que não estava bom lá, não? Lá na terra de Ur dos Caldeus. Não era um lugar de pobreza, ele estava bem. Era uma civilização próspera, segundo os historiadores, avançada para sua época, com estrutura comercial estabelecida. Abraão não estava saindo da miséria, ele estava saindo de um sistema já estabelecido, mas que nunca produziria o tipo de aliança com Deus, o tipo de multiplicação de descendência e o tipo de herança territorial que Deus tinha reservado para Abraão. Em Gênesis 13:2, mostra o resultado dessa saída.
Abraão ia subindo do Egito para o sul, ele, sua mulher e tudo o que ele tinha. E Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. A riqueza de Abraão não veio dentro do sistema de Ur, onde ele morava no início, mas veio depois que ele saiu de lá, depois que ele obedeceu a um chamado que os olhos humanos pareciam loucura para os humanos normais. Abandonaram uma civilização estruturada para viver como peregrino numa terra desconhecida. E agora eu vou trazer um ponto de cuidado importante aqui, porque essa mensagem pode ser mal interpretada por alguns. Isso não significa que todo emprego é um teto, tá? Isso aqui talvez não sirva para todo mundo. E também não significa que sair de um trabalho estável é um sinal de fé. O que essas histórias que eu contei aqui mostram é um padrão específico quando Deus fecha uma porta com força para seus escolhidos, te demitindo, encerrando os contratos e terminando uma parceria de um jeito abrupto, que por você não escolheria. E geralmente é porque aqueles ambientes específicos não comportam o próximo nível que o Senhor já preparou para você. Isso não é sobre emprego ser ruim, isso é sobre o seu chamado, é sobre discernir quando um fechamento definitivo de porta é, na verdade, uma libertação de um teto invisível que você talvez não perceba. E como eu posso reconhecer isso? Alguns sinais ajudam. Primeiro, você sentia, mesmo antes de sair, uma sensação de estagnação. Como se você tivesse alcançado tudo naquele lugar que poderia te dar. E segundo, os seus dons, as suas verdadeiras capacidades espirituais pareciam ser maiores do que o espaço que você podia ocupar ali. Você via soluções, tinha ideias, enxergava potencial que aquele ambiente, acabava matando. Não tinha estrutura para aproveitar. E em terceiro, a saída, mesmo que dolorosa, veio acompanhada de uma sensação estranha de alívio, como se uma pressão tivesse sido retirada, mesmo em meio a incertezas financeiras. O que dizer de José quando saiu da casa de Potifar direto para a prisão debaixo de uma falsa acusação, né? Então, ali realmente José precisava uma mudança territorial. Efésios 3:20 traz uma promessa que resume esse princípio com precisão. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, repare, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso significa que o tamanho do que Deus quer fazer através de você geralmente ultrapassa a capacidade do ambiente onde você está agora de comportar a sua obra, de comportar o seu chamado. E se o lugar onde você estava já era o teto máximo das suas capacidades, esse versículo não faria sentido nenhum para você, porque esse versículo descreve uma abundância que excede até a própria imaginação. Eliseu não conseguiria multiplicar o óleo para a viúva dentro da lavoura. Pedro não conseguiria alcançar as multidões dentro de um barco de pescas. Gideão não conseguiria libertar uma nação escondido num lugar. Abraão não conseguiria se tornar o pai de muitas nações dentro do sistema de Ur dos Caldeus. E em cada um desses casos, o ambiente anterior não era o inimigo, era simplesmente pequeno demais para o tamanho do seu chamado. Então, se você hoje foi tirado do seu emprego, de um contrato, de uma posição que parecia ser a sua estabilidade, e sente a dor da perda misturada com uma pergunta incômoda: será que eu já tinha ido até onde aquele lugar podia me levar? Talvez sim. Talvez outras pessoas tenham prioridade acima de você. E talvez, justamente porque essa resposta é sim,
essa demissão, esse fim abrupto, não tenha sido o fechamento para outras oportunidades, e sim a abertura forçada de um espaço que você jamais teria criado sozinho, porque essa estabilidade, por menor que fosse, ainda parecia segura demais para abandonar por vontade própria. Lá em Provérbios 4:18 diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho de Deus para a sua vida não é estático, é progressivo. E o lugar onde você estava não tinha mais a luz para te dar, era a hora de acabar. Mesmo que isso tenha vindo de um jeito que você não escolheu. Não gaste as suas energias tentando entender isso, por que aquele lugar acabou. Gaste sim as suas energias se preparando para reconhecer o lugar novo, maior, que já está sendo formado em você. Em você tem sinais sobre esse lugar novo, porque segundo o padrão bíblico, ele sempre chega depois que você solta completamente o que já se cumpriu na sua vida. E se essa palavra fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu creio que fui tirado de um lugar pequeno para um propósito muito maior. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque essa jornada de entender o tamanho do que Deus preparou para a sua vida está apenas começando. E se você deseja acompanhamento, consultoria, oração, não deixe de entrar em contato, pois eu tenho até PDF, né, para alinhamento bíblico, para acelerar o processo de entendimento de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.